amar é um elo. O programa de hoje ele tá especial. Vamos falar de amadurecimento e mais coisas para ajudar você a melhorar o seu dia a dia. Fica com a gente com o oferecimento de Antunes Bauru, Choperia Brahma em Casa, Velasco Corretor e Multiovos e Rafa. Começa agora o Estação 3. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Estação 3. Oi, Gil, tudo bem com você? Tudo bem, Fer? Tudo Delícia. bem, Paulinho, querido? Olá, Fer, Dionísio, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio, hein? Uma honra e um prazer estar aqui com vocês Vamos hoje. que O Gil vamos. já falou dos nossos apoiadores, então eu vou apresentar a nossa convidada, Maíra Nunes. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui. A Maia é terapeuta sistêmica, vai falar com a gente sobre esse assunto. Quem acompanha o Estação, uma curiosidade, tá? Antes da gente começar. Conta da Catarina. Quem acompanha o Estação, vira e mexe, já ouviu o Gil falando: Fer, esse era o entrevistado do seu aniversário? Não era, Gil. Era a Má que eu queria trazer pro aniversário. Uma pequena viagem pra Europa impossibilitou isso. Mas agora ela tá aqui com a gente para falar sobre constelação familiar, terapia sistêmica e tudo mais. Vocês sabem o que é a constelação? Eu confesso pra você que nada. Estou Quando doido pra você saber. colocou o texto na nossa bio dizendo que era, eu falei, então quer dizer que é isso. É então vou aproveitar isso. então, você que tá acompanhando a gente, Estação 3, aproveita pra entrar aqui no... Você tá assistindo aqui no Instagram, no YouTube, é só você deixar o seu like, seguir a gente, pra ficar por dentro. Quando você faz isso, toda vez que começa uma transmissão, você já vai ser avisado. Se você estiver ouvindo esse corte no Instagram, é só você também deixar o seu like aqui, seguir a gente, que é muito importante. E nessa semana a Fernanda colocou lá a mensagem dizendo, eu falei, então quer dizer que é isso? Eu tava achando que era alguma isso. coisa ligada mais a mistério. É sabe? isso, é isso, mas o que é isso, né? Constelação, ótimo, né? Constelação, eu fiquei pensando, você tá vendo aquela lua Que brilha lá lá no no céu? céu. Eu falei, vou começar o programa com isso. Eu falei, Eu não, achava não. justo, eu Não achava achei nenhuma justo. música pra que pudesse conectar com a constelação familiar. E na verdade é um assunto muito complexo, muito complexo. Mas a gente vai simplificar, né? Não, a gente pra vai você que tá explicar. assistindo a gente também poder entender o que é, como você pode ajudar quem tá assistindo a gente. Vamos começar então, Maia. Vou Bora fazer lá. uma pergunta de cara que é mais abrangente, mas aí você fica à vontade para ir explicando e a gente vai se entendendo na nossa conversa. O que é terapia sistêmica, constelação familiar? Como é que funciona o seu trabalho? Vamos lá, então. Você falou da música, eu tô aqui pensando uma Qual música seria? Vamos deixar, vai Eu que uma sou hora daí. vem. Se vier, você canta, não Pode tem só dar uma problema. palhinha que eu continuo. Tá. Então vamos lá. A constelação, né? A constelação familiar, ela se difere um pouco da terapia sistêmica. A terapia sistêmica, ela abrange outras formas para levar esse procedimento de terapia, esse procedimento terapêutico para a pessoa. A constelação é como se ela fosse uma aba dessa terapia sistêmica, que vê o ser humano como um todo, né? Um sistema que vem junto com ele. Que nem aqui tô eu, mas atrás de mim, imagina se a gente pudesse ver o meu pai, a minha mãe, o teu pai, tá? Pai e mãe de cada um, os avós, os bisavós. Vem uma galera com a gente, em todo lugar que a gente vai, em tudo que a gente faz. Então é tipo uma árvore genealógica? É, bem isso, só que em cada geração existe o que a gente chama de emaranhado. O que é o emaranhado? Vou explicar de um jeito bem simples, assim, para a gente poder entender. Imagina assim, a minha avó, ela sofreu algo, teve uma dor ali que não foi vista pelo sistema. Ou a perda de um filho, ou uma traição, que era muito comum naquela época, enfim. Algo aconteceu. E aí imagina assim, ela ficou com aquela dor. Igual a gente está com dor física, a gente fica se contorcendo, sabe? A gente anda de um lado, do outro. Dentro de cada geração existe uma linha que vai ligando a gente, de um descendente para o outro. Se a minha avó ficou com essa dor, ela se enrolou nessa linha. Aí vem a próxima geração. Essa próxima geração vai conseguir fluir com a vida um pouquinho mais. E aí vamos supor que ela conseguiu ir até um ponto que para ela tá bom. Ela tem lá os conflitos da vida, mas ela não quer olhar para aquilo. E aí nasce a geração seguinte. Aquela geração anda só um pouquinho, o negócio emperra. A vida emperra. E aí ela não sabe por quê. Ela quer, o dinheiro não flui, um relacionamento não flui, qualquer coisa. É porque essa linha da ancestral dela não está dando corda de fluxo de vida para ela fluir na vida. E aí é como se voltasse ela, como se fosse um elástico. Como se a gente tivesse que pagar a continha da quitanda
que o ancestral deixou em aberto. É uma questão meio que espiritual, então, Essa linha é o quê? É espiritual ou não? É científica. Mas Porque assim, como? o que Difere me fica na cabeça é assim, por exemplo, pelo menos até onde eu sei do espiritismo, quando você vai desencarnar, o espírito passa por um processo de, vou usar um termo assim, bem, não sei se é leigo, assim, tipo um reset, né? Para ele poder desencarnar. Nesse reset, por exemplo, que o espírito passa ou passaria, já não teria essa questão desse esquecimento desses traumas que ele passou na vida anterior, para ele encarnar na Terra sem esses laços. Eu posso assim. aproveitar? Pode, Porque eu já tava achando que era vivo. Tava achando que era nada morto. Porque, por exemplo, tá lá a avó, nessa questão de desatadora de nós mesmos, no sentido de que esses traumas estão ali, então vai acabando que vai passando de geração para geração, mas tem relação? Porque assim, você pode nem ter conhecido os seus ancestrais e você Isso. carregar esse emaranhado de ancestral que você nem conheceu. Mas como que é científico? Imagina. Ah. Eu adoro essas perguntas. Adoro! Imagina assim, ó. Então vamos uma coisa de cada vez, senão a gente que vai se emaranhar na própria conversa. Então pensa assim, ó. Ela é científica, vamos começar por aqui, porque ela tem uma base de um estudo científico feito por Rupert Sheldrake, que é inglês, e eu tive a oportunidade de conhecer ele nessa minha demais. última ida Olha, lá que para legal. Londres. E o cara, assim, ele é um gênio. O que ele estudou? O campo mórfico, que já faz o link respondendo tua pergunta. O que é o campo mórfico? É a caixa preta de um sistema familiar. Ou o iCloud, que você vai acoplando as informações ali. Então, o que acontece? Eu, enquanto indivíduo, Maíra, filha do Ricardo e da Cleusa, com meu sobrenome, com meus ancestrais que vieram da Itália, vou carregando uma história comigo. Então, existe uma consciência minha, de um eu individual que tem um processo evolutivo enquanto ser humano indivíduo, mas também existe uma consciência do coletivo. O Brasil tem uma consciência, a nossa cidade, a gente aqui está gerando uma consciência. Existe uma consciência familiar, que é chamada de eu arcaico. Esse eu arcaico, que é essa consciência, que é como se fosse uma grande alma da família, viva, tem essa caixa preta. Então, se eu venho nesse clã, filha do fulano e da ciclana, se eu tenho o irmão tal, os tios tal, eu tenho acesso já de conexão com aquela caixa preta. E a caixa preta, o que ela acontece? Ela fica emanando um sinal, não fica? Quando ela se perde. Uhum. A mesma coisa é o nosso sistema. Quando existe um fato de dor, um fato não visto, aonde faltou amor no nosso sistema, ficou um espacinho. Como se cada geração fosse um dedo. Faltou amor aqui, o que a gente vai fazer? Parece que, sabe aquela sensação que a gente tem? Ai, tô perdido na vida, falta algo que eu não sei o que é. A gente está ressoando com o sinal vermelho da caixa preta. Isso é o campo mórfico. Dá uma forma para essas memórias que ficaram no tempo trazer essa informação pra gente. É como se eu entrasse aqui, de um jeito mais simples ainda, que me veio agora. Eu entrei aqui, aí eu já vim aqui, então você já me passou a senha da internet. Eu chego aqui, eu já conecto no Wi-Fi e eu começo a receber informação no meu celular. WhatsApp, Insta, tá vindo. A mesma coisa, nasci nesse clã, já tem as informações, eu conectei com o Wi-Fi do clã. Então eu tô recebendo as informações. E essa questão do reset que eu te falei? Dessa alma que tem? Isso, dentro de um clã, a visão sistêmica não vê dessa forma. Porque é como se você nascesse já com o seu meio quilômetro rodado do teu sentir. Então, você não nasceu dentro desse clã por acaso, você não tem os seus pais por acaso. Então, quando você está na sua formação, dentro da barriga da tua mãe, você está existindo enquanto indivíduo. Você já está com o seu quilômetro andando ali. Então, você nasce com as tuas questões do eu individual, que faria parte desse reset, né, dessa evolução que continua enquanto você, mas você também compra, porque a gente está tudo ligado por uma teia invisível. Necessariamente, isso pode estar ligado a... Ou não, eu não preciso acreditar em uma coisa para acreditar em outra. A reencarnação? Ou não tem uma coisa, nada a ver?
Você pode acreditar nisso ou não, que não interfere? Pode acreditar no que você quiser. Essa é a minha visão. Eu acho que eu penso que a gente pode acreditar naquilo que a gente quiser, porque até a nossa forma de acreditar, a nossa crença faz parte da caixa preta. Tô indo bem. Mas assim, bem. aí vamos lá, por exemplo, vamos fazer um jogo aqui de simulações. Tá. Aí eu nasci nesse clã e carrego, porque eu vim nesse clã, carrego os emaranhados que estão nesse clã. Beleza. Aí eu vivi minha vida, tal, faleci, tal. Aí eu vou encarnar de novo, aí eu, sei lá, acabo nascendo nesse clã. Aí eu vou ter o emaranhado, que eu tava no outro clã, mais o emaranhado desse clã. É isso? Entendi. É assim? Tudo que ficou mal resolvido. Eu entendi a sua pergunta. Eu não entendi o que você falou. Eu não entendi. Mas eu não entendi. Sim. Gente, eu vou depois fazer um tipo, desenho e colocar no Instagram nosso pra você ver esse gráfico do Paulo você construído entendeu. agora. Conta pra gente se você entendeu aqui nos Mas comentários, por favor. se ela entendeu, ela vai fazer a gente vamos entender. ver, por favor. Tá, entendi. Sacou? Tipo, Peguei. eu vou absorver nós de duas famílias Do diferentes. clã que eu assim. tava lá e do clã que eu tô aqui. Aham. O que acontece? O que ele quis dizer? Por exemplo, eu nasci, vamos supor que numa outra encarnação, eu nasci numa família Pereira Gonçalves. E eu acessei o Wi-Fi, a senha Pereira. do Wi-Fi do Aham. Pereira Gonçalves. Isso. Nessa encarnação, eu nasci na família Sestari Nunes de Almeida. Um vamos supor. beijo pra Beijo, família Mari! Sestari! E aí, o que acontece? Eu vou acessar o Wi-Fi desse clã também. Ao meu ver, isso é quando a gente começa a misturar um pouco e começa a virar um pouquinho a curva da teoria do campo mórfico enquanto caixa preta individual. Dentro desse ponto, o que acontece? Existe algo maior acontecendo aqui. Existe, vamos supor assim, um metasistema, além do nosso sistema familiar. Se eu tô aqui, se eu nasci nessa família, eu tenho uma corrida de bastão com ela. Vamos supor, meu ancestral tá correndo, passo o bastão para outro. Enquanto eu tô com o bastão, eu vou resolver os dilemas e ir mais longe de quem como teve indivíduo, sucesso, isso. como indivíduo. Entendi. Se eu nasci no outro clã, eu tô ressoando o campo daquele clã. Entende? Então, respondendo a sua pergunta e ao mesmo tempo pensando na resposta, me parece que eu nunca tinha pensado sobre isso. Me parece que é uma questão, ok, eu estou aqui agora, então eu estou a serviço, a minha alma está a serviço desse clã. E aí eu me coloco para isso. Tá, Má, eu tava achando que eu tava indo muito bem, daí de repente me deu um bug. momento pitch, sabe? Bug no sistema. O que você faz? No quê? É isso que eu queria entrar Por agora, quê? pegando Eu o gancho fiquei dele. confuso. A gente entendeu. Desatador Não, da só Nossa. pra terminar, Fer, só pra terminar. Porque eu comecei a pensar, tá, legal, tá lá os nozinhos na família toda, todo mundo tudo cagado na família, daí vai juntando aquela coisa toda. E quanto tempo demora pra você descobrir tudo? Então, aí eu vou pegar o gancho, Tá. porque assim, a gente entendeu tal que é o sistema. Tanana. Na prática, o que é? Porque eu vejo Como muita você gente ajuda? falando que tem dúvidas, né? Uhum. Quem já ouviu falar sabe do que eu tô falando. Ah, mas eu vou lá, mas o fulano vai representar minha mãe, o ciclano vai representar meu pai, e aí? Como é que, então, como é que é na prática? Eu adoro, gente, gratidão. Eu vou responder e ainda vou linkar com a sua, com a sua outra pergunta. O que acontece, né? O que faz a gente dar esse alguma coisa está acontecendo na minha vida e eu vou lá e preciso ver tudo isso. A vida começa a te trazer obstáculos um atrás do outro, a vida te aperta, ela vai te quebrar até você falar, tem alguma coisa errada aqui que eu preciso ver. E aí você busca várias ferramentas para olhar. Uma delas é a constelação. Como que a constelação funciona? É o campo de informação. O campo morfogenético, que é essa ressonância mórfica da caixa preta, ele traz para a gente a oportunidade de, através do fenômeno, a gente observar uma informação que ainda não foi vista no sistema. O que é o fenômeno? Um objeto. Eu vou observar um objeto. Então, essa garrafa de água aqui pode representar minha mãe. Se a gente está num grupo, você pode representar a minha avó, você pode representar o meu pai. E aí tem a ver, aí que difere, por exemplo, o espiritismo, porque não é muita gente confunde com uma sessão espírita, mas não tem como, porque o meu pai está vivo, o meu pai está lá.
Como que vai dar essa ressonância aqui? E também muita gente vem dizendo assim, eu entendo por que eu sofro com a minha mãe. É porque numa outra vida, eu matei ela ou alguma coisa muito trágica. E aquilo, você vê que pesa, porque a vida passa a ser uma dívida. Nossa, eu vim com essa mãe porque na outra vida aconteceu aquilo e eu vou pagar essa dívida para sempre. Então, ela se difere dentro desse campo científico, que é a fenomenologia, que é o observador olhando o objeto, que é o que acontece nas constelações em grupo. Eu vou assistir um cinema mudo da minha vida. Então, alguém vai representar meu pai, alguém vai representar a situação que eu trouxe, e eu vou sentar e eu vou assistir. Como que eles acessam, como que eles, os representantes, se movimentam? Quando eles entram num vazio. E é muito louco esse vazio. Porque daí você fala assim, nossa, aquela pessoa ali, ela não tem cara de que sabe entrar no vazio. Como que ela vai trazer essa informação para mim? Mas existe já esse próprio campo formado de ressonância. A pessoa entra, ela começa sem perceber a trazer informação. O jeito de andar, alguma fala dela, às vezes até uma impaciência, toda a informação conta. E quem está sendo constelado, que enxerga isso? O constelador. O constelador. O constelador, ele imagina um rio. O constelador, ele dá a margem para a vida do cliente poder fluir como um rio e fluir para frente. É porque normalmente essas amarras também são gritantes, né? Quando a pessoa ela vai buscar uma ajuda, ela já tem alguns problemas que ela gostaria de contar com o seu apoio para estar chegando num entendimento. É isso. E ela precisa abrir com esses problemas? Por isso... Quanto menos, melhor. Quanto menos, é melhor. Daí você não fica influenciado. Por exemplo, eu posso chegar aqui e perguntar pra você, como que é a sua gaveta de roupa? É organizada? Nossa, eu faço a pergunta diferente. Eu faço assim, olha, sou um constelador. Eu pergunto assim, como que é o espelho do seu quarto? O espelho do meu quarto. Porque tem muita gente que não se vê bonita, não se vê bela. E eu falo, você tá vendo com um espelho muito pequeno, você precisa ver com um espelho maior. Eu não tenho espelho no meu quarto. Precisa se olhar mais pra você, Paulo. Porque quando a gente se olha, a gente acaba aceitando que a gente é do jeito que a gente é. Mas é que tá, Mas aí, como pergunta, o espelho precisa estar no quarto? Não. Não, mas você tá entendendo. Mas eu tô entendendo a questão do... Não, do jogo. De quando você pergunta algo nesse sentido, você faz com que a pessoa pare pra olhar e trazer respostas pra você nesse sentido. Na verdade, é como a gente tá fazendo aqui. Por exemplo, quando você chega pra mim e fala assim, Má, tem alguma coisa na minha vida que eu preciso olhar. Vamos pegar aqui um exemplo, uma questão, sei lá, financeira. Que não tá indo, o dinheiro vem, mas não fica, não sei o que tá acontecendo. É bem comum temas assim. E aí a gente começa a conversar. Um papo. E desse papo, eu, consteladora, já tô me sintonizando com você. Eu daqui já entrei no vazio. Eu já tô ali. O que é esse vazio? Eu não tenho intenção de te salvar. Eu não quero te salvar. Eu vou sentar do teu lado e eu vou observar o fenômeno. O que é o fenômeno? Eu tô vendo o jeito que você pôs a xícara, aí eu falo assim, aí você traz pra mim. Não, porque no meu primeiro trabalho aconteceu do meu chefe ser muito tóxico. E aí eu começo a dizer pra você, põe aqui na mesa, então, coloca aqui esse chefe tóxico, coloca aqui tua relação com o dinheiro. A forma que você vai montando isso para mim, dentro de uma estrutura do campo, então é uma coisa já intencionada, seja no individual ou no grupo, que ali a gente já vai fazendo a leitura. E a leitura do micro, é o leve. O vazio, ele é assim, eu não vou te salvar, eu não vou acreditar na história que você está me trazendo desse chefe tóxico, porque tem muito mais coisa que vem antes disso. O constelador. Eu tô com você. Eu vou pegar na tua mão e a gente vai juntos assistir o cinema mudo da tua vida. Mas eu não crio uma relação de querer dar mais do que essa caixa preta permite. E do que você tem permissão de ver. Porque às vezes a gente chega no ponto que você entra na resistência. Isso não tem como explicar. Não, você é meio que instintivo, você sabe até onde você pode ir ou não. É um processo coletivo ou individual? Fala, a constelação? Isso. Todo o processo de autoconhecimento, ele é individual, mas a ferramenta ela pode ser feita no grupo
ou no individual. Tem uma série que ficou muito famosa aqui no Brasil, não sei se vocês já assistiram. Aqui chama, acho que uma nova mulher, uma outra mulher. Vocês já chegaram a assistir? Não. Então já fica a dica, gente. Hashtag fica a dica, eu vou Fica colocar. a dica. É da Netflix, Uma Nova Mulher ou Uma Outra Mulher. Agora não estou me lembrando bem. Eu vou achar. E ela explica perfeitamente o que é a constelação. É uma série só de constelação, é emocionante. Assim. Ai, que legal, já É quero uma nova assistir. mulher mesmo. Uma Nova Mulher? São 3 mulheres? Isso. Essa daqui, ó. Essa mesmo. Ah, é uma então série tá. turca. É lançamento, muito legal. 2022. Põe na minha lista aí, Ano, Diogo. Eu vou colocar pra vocês aqui Já no apareceram chat. sugestões, mas eu não Uma assisti. nova mulher. É. Mas você sabe que você começou a falar e tal, me veio acho que já tá popularizado, né? O termo crenças limitantes, né? Você começou a tocar nesse assunto e tal, falar da questão do exemplificar, tipo um chefe. Aí me veio essa questão, que logo São me nós. leva a puxar a questão do coach, né? Então, assim, me parece que, não sei se eu tô totalmente equivocado, devo estar com certeza, mas tipo, parece que os conceitos estão se cruzando, é muito viagem da minha parte. Não, pra mim não. Porque pra mim toda ferramenta que vem pra nossa evolução. Então imagina assim, tudo que está acontecendo no mundo, tudo que a gente vê na nossa vida, de repente parece que as coisas ganharam um boom muito maior, né? Na nossa época, pelo menos na minha época lá, que eu nasci em 1984, os anos de 1990, parecia que não era muito esses booms, assim. Uhum. A tecnologia trouxe muito isso, a velocidade da informação trouxe muito isso. Então, para mim, toda ferramenta que traz o nosso desenvolvimento humano e amadurecimento emocional soma. Qual a diferença do coaching com a sistêmica? A sistêmica olha para o passado. O coach te dá o futuro. Então, elas podem se somar nisso? Com certeza. Legal. E aí você abarca ainda mais o teu cliente. Entendi. Mas um campo de constelação sempre olha para o passado. Ele não adivinha nada. Ele não intui nada. Ele mostra. Você vai assistir aonde a tua alma olha. Porque na mente, você já contou uma história para você, até de solução. Aí você fala assim, nossa, mas eu dou o máximo. Tô fazendo tudo certo que tá no livro aqui, ó. E o negócio não vai o negócio. É porque na mente eu projetei uma coisa, mas a minha alma tá olhando para outro lugar. Para onde a minha alma tá olhando? É para uma dor que está com o espaço aberto? O que a constelação faz? Ela te direciona para onde falta amor, para você acolher aquilo. Você preenche com reverência, concordância de um destino difícil e libera. E aí o fluxo do rio vai. Nossa, então... Eu tava conversando conversando sobre isso com uma amiga que acho que ela fez. E ela comentou assim que dizem, não sei, enfim, que tudo começa pelo pai e mãe. E uma coisa que eu ouço você falar muito é a gente aprender a tomar pai e mãe. O que significa isso? O tomar pai e mãe é uma expressão que o Bert traz e o Juan Garriga também. Tomar pai e mãe, que é tomar os pais, em nenhum momento ele fala separado, é que a gente separa porque é uma dose muito grande, às vezes, tomar pai e mãe de uma vez. Então, o que é o tomar o pai e a mãe? Ele é um movimento até, Fer, muito mais de corpo, de um movimento onde você se rende àquele amor daquele pai, daquela mãe que fizeram o teu ser. Se a gente está aqui hoje batendo esse papo, se o podcast existe, se a minha vida existe, é porque eu tive um portal mãe e um portal pai. Tomar pai e mãe é olhar para eles e dizer assim, independente do que eu sinto que me faltou, porque faltou, e gente, faltou na vida de todo mundo. Independente do que me faltou, eu concordo pela vida como ela se fez, pelo preço que custou. Custou para mim e custou para vocês. Então é um movimento ativo tomar pai e mãe. E ele é para o resto da vida. Não vai ter um dia que você vai falar assim, nossa, tomei meu pai e minha mãe já 100%. É tomar. Imagina assim, eu tô tomando meu pai e minha mãe de conta gota. Por quê? Eles são os nossos portais.
E eles vão ser os nossos maiores desafios, porque tudo na nossa vida é sobre relacionamento. E vem deles. E a nossa mãe é nosso primeiro amor, nossa primeira casa. O nosso pai é quem leva a gente para o mundo, é a força, a mãe é o acolhimento. Se eu não tenho esses dois aqui, ó, no mesmo nível dentro de mim, como que eu vou caminhar para a vida? Eu vou caminhar capenga. Nossa, Né? quem não tem pai, não conhece o pai? Aí isso é muito mais complicado, não é? É, todo mundo tem pai. Não, tem Nem que seja uma figura Mas que esse é o mas- desafio. Todo mundo tem um pai. E a figura... Ninguém nasceu de chocadeira. A figura que representa, ela pode trazer o amor e preencher esse espaço. Mas ainda assim, ela não substitui. Essa é uma das leis sistêmicas, porque a constelação, ela se molda nessa observação que eu falei, né, do campo, do fenômeno, seguindo 3 GPS da nossa alma, que são as relações, o GPS das relações, que eu gosto de falar. Que é a primeira, ninguém é excluído de um sistema. Então, pai é pai, independente do que seja, mesmo que seja uma inseminação artificial, mesmo o que for, o pai, ele tem um lugar de pai. E sem você saber, sem às vezes conhecer teu pai, você vai se portar de um jeito dele. Aquilo que você não sabe Da onde vem, tá vindo de lá. provavelmente vem dele. A segunda lei é a hierarquia. Muitas vezes a gente quer ser mãe da nossa mãe, pai do nosso pai, o que impossibilita olhar eles como pequeno. A vida veio da minha mãe e do meu pai. Eu vou querer ensinar a vida para Eles são eles. maiores e eu menor. E não tem nada a ver com... como chama? Quando você se sente muito submissão. Hierarquia não é submissão. Hierarquia é uma ordem cronológica, é a ordem natural da vida. Eles vieram antes. Tenta trocar pai e mãe, vê se você nasce. Do jeito que você é, do jeito que você anda. Não nasce. Faz sentido. Né? Então, quem aqui está assistindo até e acha que não tem pai, tem pai. Esse pai tem um lugar, busca aí dentro, pelo preço, aí entra, pelo preço que te custou, pelo preço da dor que te causou aquilo. Ainda assim é o teu pai. E muitas vezes foi o teu pai que deu tua mãe para você, porque ele que foi lá, que cortejou, que namorou tua mãe, então... A representação dele é importante, né? Independente da situação, isso você quer dizer. Sendo físico ou não. Porque não é sobre presença, é sobre existência. Agora vamos fazer uma filosofia aqui, uma brincadeira. Você falou que essa questão sistêmica, ela olha para o passado, né? E o coach olha para o futuro. Então, assim, a gente está passando um perrengue danado, né? Que é pandemia e tudo mais. Então, tipo... Daqui 20 anos o terapeuta vai ter um trabalho danado, porque é uma geração que vai carregar um peso. Um fardo muito grande. Mas a gente ficou um período tem relacionamento. Tem isso, né, também. Né? Essas gerações, Tudo que a gente está passando vai refletir nas gerações do futuro. A gente está conectado, mas a gente não está tão conectado com sem o dúvida. outro, né? Tudo na nossa vida é relação. Tudo. A gente existe para aprender a se relacionar. Se relacionar com a outra pessoa, se relacionar com um amigo, com a família, se relacionar com as coisas materiais, de apego, se relacionar com a gente mesmo, que é a questão do espelho. Tudo é relação nessa vida. E toda forma que a gente se relaciona no durar do tempo, enquanto vamos dizer assim, uma profecia de evolução que a gente tem, aquilo vai impactar. Então, a forma que a gente se relacionava lá atrás moldou a forma que a gente se relaciona hoje. No equilíbrio de troca, que começou ali, aí a gente começou a se relacionar, adaptando aquilo aonde o dinheiro entra, a forma de se relacionar enquanto estrutura familiar. Quando a pandemia veio, e muita gente ela trouxe uma vibração de medo, né? Um estado de vigília constante, onde a gente muitas vezes não podia nem olhar no olho da outra pessoa, com medo de ser contaminado ou alguma coisa. Aquilo gera na gente um impacto de não sentir pertencimento da nossa similaridade enquanto seres humanos. E é dos conceitos do Rupert Sheldrake, a similaridade.
que é onde o campo mórfico, a caixa preta, ressoa, né? Ela ressoa por seres similares. Então, lá na frente, a gente vai ter pessoas mais conectadas com a tecnologia, que tem um propósito também, porque a tecnologia traz a evolução. Então, eu entendo que esse meta-sistema sempre faz uma costura certa, assim. Tem um propósito, é isso que você quer dizer. Independente dos interesses, do que cada um pensa enquanto indústria, vacina, porque a pandemia trouxe também esses choques, né? Essa discussão, né? Mas ainda eu entendi esses conceitos, mas ainda está muito abstrato para mim como funciona na prática. Beleza, cheguei, tô lá, oi, Má, tudo bem? Quero fazer um atendimento com você para você ver, fazer minha constelação familiar. O que acontece? Porque para mim você está falando de várias situações e é 1 hora, 2 horas, 5 horas, são 15 dias. Quanto tempo que eu vou ficar conversando com você? Ué, porque... Como é que funciona o pacote? Não, porque pra minha cabeça tá assim, ó. Mas ela falou que tinha a árvore genealógica, que não tinha os ancestrais. Eu falei, poxa, contar a história dos ancestrais. Eu que falo mais como da cobra. Vou chegar, vai estar lá nos anos 2000 ainda. Até aproveitando a pergunta dele, complementando. A gente citou a terapeuta, né? Então isso é um ramo, uma ramificação da psicologia, tipo, profissional para fazer ser esse terapeuta. Como é que funciona para a formação desse profissional? Tá. A constelação familiar ainda não é reconhecida pela academia, né, pela psicologia, mas está cada vez mais sendo aceita diante disso. Para você ser um constelador familiar, você precisa só fazer o curso de constelação familiar. É um curso livre, né? É um curso longo, vamos dizer assim, 1 ano e meio, 2 anos, não tão longo quanto um curso de formação. Tipo uma pós, né? Isso, tipo uma pós da vida, vamos dizer assim. E você se colocar para aquilo. Por exemplo, eu já fiz 4 cursos de formações, mas eu continuo estudando, porque ainda assim o curso de formação não vai te dar uma base. Ele te dá uma base, mas ele não te dá toda a bagagem para você navegar por aquela profissão e sentir que você... Ok, estou atendendo a demanda. E aí vamos supor que você chega para mim e fala, Má, tô doido, não sei o que está acontecendo com a minha vida. O que eu vou buscar em você? Aonde está a sua verdadeira angústia? Aonde está a angústia é ali o olhar. Que às vezes nem a pessoa sabe. Que às vezes nem a pessoa sabe. Mas é importante que eu dê para você, no caso, a força de identificar o teu ponto. Então, é de responsabilidade do cliente trazer o tema que, mesmo que mais dor, ou menos... Assim. Porque a gente entra numa questão da qual você abriu aqui, que é esse adultecer, que é trazer essa responsabilidade diante da minha dor. Adoro essa palavra que ela usa, adultecer. Porque senão você vai colocar a demanda para o terapeuta buscando um aliado na tua dor. E entra na terceira lei sistêmica, que é o equilíbrio de troca. Então, eu vou te dar algo, mas é uma dança. Por isso, entre nós as dois. representações que você estava trazendo na conversa antes de trazer agora... Tipo, você está representando, esse copo significa... Porque as pessoas podem representar ou tem os bonequinhos também. Né? Isso, Aí vamos supor, dura 1 hora mais ou menos a sessão, e a constelação, ela é sessão única, ela é pontual. Ela é como se fosse uma cirurgia na alma. Então, ela é profunda. Não é tipo um pacote. Não é um pacote. Não é uma terapia de 10 sessões. Olha, vim aqui hoje, falei dos meus avós, semana que vem falo do meu tio. Dos meus tios. Não, você analisa o ser mesmo. Então, como um todo, trouxe um problema. Por isso é importante saber o que você quer tratar, né? Qual nozinho você quer desatar os nós ali, para poder, nessa sessão, nessa sessão, ter essas técnicas. E nessa sessão, o nó é desatado, digamos assim. Depende. Não, ajuda, ilumina ali para ver os caminhos. Vamos clarear, porque vamos colocar em tópico para ficar claro de repente. Então a sessão ela é pontual, ela é direta. Eu vou buscar a tua angústia enquanto consteladora. Onde está a tua angústia? Ela trata de um tema por vez.
Essa caixa preta, ela vai ressoar A vida toda. Nossa, e às vezes a gente começa a conversar com a pessoa e fala, meu Deus, por onde eu vou começar? Porque é tanto emaranhado que você fala, nossa. Mas aí você pega qual? O sinal da caixa preta que está mais forte. Que muitas vezes você entra nessa representação do boneco ou do grupo com uma intenção, então você dá um pulso para aquele campo se manifestar, que é a intenção. Mas ali no decorrer não é nada daquilo. A constelação, ela mesma, ela é viva. Ela é in natura, a constelação. Você vê ela ali, é uma novela do mistério mesmo. Ela vai se desvendando ali para você. E ela dura entre 1 hora e 1 hora e meia. E vai desatar o nó? Depende do sentir do cliente. Porque não é imediato, Não. E você não faz uma seguida da outra. Imagina assim, ó, você jogou uma pedrinha num lago. Sabe aquelas pedrinhas? ressoar. A constelação é o centro que a pedrinha cai. Aí, ela vai, no dia a dia, ela vai ressoar até a margem e voltar em todas as áreas da sua vida. Porque você muda a tua postura. Quando você muda a tua postura, você muda o hábito, o teu hábito. Ou de julgar, ou de se tratar, ou de se relacionar com aquela coisa que é a tua demanda. Quando você muda o hábito, você está criando um novo registro aonde? Na caixa preta. A próxima geração vai vir com um registro já com um upload. Entendeu? Então, essa mudança de postura é a força do cliente. Você não vai estar com ele ali para dizer, você se julgando de novo. Você cobrando tua mãe sendo maior que ela. Querendo ensinar a vida para ela. Você trouxe um termo, e a Fê depois ela repetiu, que é o adultecer. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, adoro falar sobre adultecer. O adultecer, ele é uma expressão que muitas vezes a gente se acha adulto. Mas dentro da gente, o que nos motiva diante da vida é a nossa criança. E a nossa criança, ela é impulsiva, ela é cheia de dor, ela é cheia de falta, ela não arca com as consequências, ou seja, as responsabilidades. Quando a gente começa a caminhar num processo de adultecer, a gente precisa pagar preços. Qual que é o preço? Autorresponsabilidade, ou seja, você está aqui fazendo isso aqui porque você escolheu. Você está nessa relação... A pessoa é agressiva, é um relacionamento tóxico, você escolheu estar nessa relação. Então, é tomar responsabilidade da vida para si. Quando você consegue tomar essa responsabilidade, você começa a se emancipar do teu pai e da tua mãe. Mas é uma emancipação psíquica, é uma coisa mais interna dentro de você. A partir desse momento, você consegue entender que o teu pai e a tua mãe não é a pessoa que tem que te pagar a vida inteira as coisas que você não consegue. Porque você já entendeu a autorresponsabilidade. E aí você precisa pagar um preço de solidão. Porque o adultecer vai te levar a ir mais longe, muitas vezes, do que muitas pessoas do teu clã foi. Inclusive pessoas próximas. Por exemplo, você quer tirar umas férias e descansar. E o teu pai, tua mãe não permite, não dá permissão desse descanso para eles mesmos. Então, você está lá na Bahia, tomando água de coco, e a tua mãe está lá, toda acabada, afundada. Isso gera uma culpa. Então, adultecer é dizer assim, eu respeito as suas escolhas, mas eu tomo a vida que você me deu e eu vou fazer algo de maravilhoso com ela. E dentro de tudo isso... Um precinho mais alto vem em autorizar, então, a própria felicidade. Que quando a gente é adulto, a gente se permitir descansar, a gente se permitir ser feliz, a gente não buscar mais culpados, mas ser herói da nossa história mesmo. Eu sou adulto. Então, o que é ser adulto? Eu tenho louça para lavar, boleto para pagar e eu tenho certeza que eu não vou agradar todo mundo. Como que eu me relaciono com essas 3 coisas? Aí a pessoa que está ouvindo já vai começar a entender o quanto que ela está mais num amadurecimento ou ainda na criança dela, ditando as coisas da vida dela. E quando você fala, você está falando de várias responsabilidades, não de idade, né? Então, quem busca esse processo de adultecer tem um momento,
é um adolescente, um adulto, um idoso? Quem pode buscar com a terapia sistêmica esse avançar de vida? O adolescente ele ainda está num processo de se relacionar com os outros, né? Então ele saiu já da esfera um pouco da mãe, que é o primeiro setênio, depois do pai, e ele está nos outros. Quando a gente entende esse adultecer, é quando a gente já está mais numa vida adulta, vamos dizer assim, de RG, e você vê que o negócio ali tem alguma coisa errada, você fica só recalculando rota, o negócio não vem. E você já entendeu que também buscar culpados para a tua vida já não adianta mais. Então você decide que você quer mudar a coisa. O que eu preciso? Cansei. Sabe aquele basta? Não aguento mais? Ali é a tua oportunidade de vir buscar esse adultecer. Sensacional. Papo profundo. Né? Mai, o que é um Mahalila? Que? É isso aí. Como que é, Perdemos o Fernanda? ritmo da música Como já. é que é? Fala de novo. Mahalila. Mahalila. Como é que é? Quando eu vi no seu perfil, eu achei que fosse seu nome. Tipo, mas um Muita nome gente místico, acha. sabe? Mahalila. É. Aseremastê. Mahalila é... Como é que é a música? Não lembro. Arruma malai. Arruma malaê. Arruma malaê. Não é isso, né? Não é. isso. O que é o Mahalila? Então O você fala. Mahalila é uma ferramenta que eu também trabalho. E o Mahalila é maravilhoso, assim. Ele é um jogo, jogo de tabuleiro mesmo. Tipo Jumanji. Tipo Jumanji. Tipo Jumanji, se você entende a filosofia do filme Jumanji, você vai mais ou menos entender o Mahalila. Porque o Mahalila, ele te apresenta a proposta da vida ser um jogo. Imagina assim, a gente está dentro de um programa de um jogo, feito por um computador maior. Matrix, tipo. Tipo isso, vamos dizer assim. Vida. E ele te traz a possibilidade de entender essa passagem de fase com a vida. Mahalila, na tradução de sânscrito, então, significa Maha, grande, Lila, ilusão. Como se isso... Grande ilusão. Uma grande Tipo ilusão. eu com meus crush. Uma grande Mahalila. Não? É uma Mahalila. Mahalila. Os cristãos são Mahalila. Mas aí é um processo. A tradução é grande ilusão mesmo? Que eu acabei interrompendo grande você, ilusão. desculpa. E essa ideia traz como isso aqui fosse um grande passatempo do divino. E o Dharma, porque daí então eu conheci o Mahalila na Índia, no momento que eu estava super perdida da minha vida, nunca sonhei de ir para a Índia. Aí de repente conheci uma amiga minha, ela falou: ela é gaúcha, meu sonho é ir para a Índia. Eu estava perdidona, surgiu a oportunidade, liguei para ela, falei: guria, vamos para a Índia? E ela falou: nossa, eu vou dar o notice no meu trabalho. A gente morava em Londres, né? Vou avisar lá no meu trabalho que eu vou sair. Te encontro em uma semana depois lá na Índia. Meu pai amado. E Eu amo só jovens. um pedaço. Eu amo jovens. E eu não era jovem, não. Você falou: eu amo Eu jovens. amo, não? Eu não era Mas jovem. ela ainda é jovem, que papo você, é esse? como assim não? Você adulteceu muito. ainda é? Adulteceu, Eu também sou de 84. Eu também sou de 84. Então, se Você é falar o que quê? não é jovem, você vai chamar a gente Vamos de lá. velho. Gente, Calma. eu tenho uma senhorinha muito forte que habita em mim. Eu tenho síndrome de Peter Pan mesmo. A gente Alguém tem que me avisar que eu sou precisa de desatar 84. esse Nossa. Alguém tem que me avisar que é de 84. Constelar 84. isso. Eu fiquei assim, eu também sou de 84. Ah, que Vamos bom. desatar esse nó aí. Boa. Então vamos lá. E aí eu tava lá, e aí de repente um professor, um amigo meu, que tava já nas profundezas desse estudo do Mahalila, tava lá. Imagina, você chega na Índia, numa cidade gigantesca, com pessoas, elefante, macaco, vaca, junto. tudo que você imagina ali junto. E aí o taxista, e eu morrendo de medo, né? Porque eu tava sozinha, viajando 6 horas com o taxista. O que esse homem ia fazer comigo, né? Meu Deus. Eu cheguei sem chip de celular, porque Que aventura. eu cheguei no meu Airbnb, eu vi o meu amigo vindo, assim, o Nixon. Eu falei: Nixon, é você? Ele: Ele tava na frente do meu Airbnb. E aí ele trouxe para mim ainda mais as profundezas do Mahalila, porque ele tava lá para aprimorar isso. E aí o Mahalila, então, ele tem a origem
hindu, né, que vem dos Vedas, dos ensinamentos Vedas, e nesse tabuleiro É um jogo tão mesmo. é um jogo. É real o tabuleiro. É real. É um jogo da vida. O outro nome do Mahalila é jogo da vida. Como se a gente estivesse aqui experienciando um passatempo divino, a gente está jogando. A vida é uma grande qual brincadeira. Qual que é o objetivo de Do jogar jogo. esse jogo? Onde você chegar? É encontrar essa grande brincadeira da vida. Essa leveza. Dá O um Mahalila exemplo. te faz um mapeamento do... É pra curar uma dor também, igual a constelação ou não? Tudo é autoconhecimento, né? Mas o Mahalila, ele te traz mais pro dia a dia, vamos supor. Ele faz um mapeamento mais prático, assim. Por exemplo, eu quero fazer uma transição de carreira. Eu já tenho mais ou menos ali, ou nem tenho ideia, mas eu sei que eu quero. Mas isso me traz uma apatia, e aí eu começo a paralisar com a vida. É quando a vida te faz o chamado, para você vir brincar de novo com ela. Tanto que o Mahalila começa na casa da apatia. Então, quando a gente sente que está perdendo cor nesse jogo, o Mahalila, ele vem, te põe uma pulguinha atrás da orelha. O que ele quer te mostrar? O que está te impedindo de fazer essa transição? Quais são suas matrizes inferiores pessoais? Seu eu sabotador? O que você ainda está buscando? Então, as casas do Mahalila, elas representam casinhas do nosso inconsciente. Ciúme, insegurança, casa da purificação. Tem casa de tudo que você imagina, assim. Quanto tempo tem essa prática? Mais de 4.000 anos. Ela Meu Deus. tá chegando no Brasil ainda, imagina. Tá chegando ainda. E ela segue muito a jornada do herói. E é a mesma coisa em todos os lugares? Você praticou lá nos Estados Unidos, lá em Londres, aqui? É toda as mesmas perguntas? Ou quando eu for jogar, as perguntas tem para tal coisa vai numa casa, para Fernanda que tem umas outras dúvidas vai numa outra casa? A casa, a pessoa joga o dado. No online sou eu que jogo o dado representando a pessoa. E aí o dado, ele vai seguir esse campo mórfico, como a constelação. Não vai vir um número ao acaso. Tá ressoando algo. Aí o dado leva o jogador para a casa que ele precisa experienciar. Então, diante daquele desafio que ele traz, o que aquela casa tem a dizer? E aí o Mahalila, ele vai fazendo esse mapeamento, essa costura. O tabuleiro é lindo, tem 10 serpentes e 10 espadas. As serpentes simbolizam aquilo sorrateiro da tua vida que te dá o bote sem você perceber. E aí você escorrega na vida. Então a cabeça te mostra a autossabotagem, o rabo te mostra a raiz dessa autossabotagem. E a espada, a tua força de vontade, né? Igual o He-Man, Excalibur, né? Trabalha muito com as histórias, o Mahalila, os mitos. Então, quando você está no punho de uma espada, é o jogo te autorizando uma ação, e ali no contexto a gente identifica essa ação, e aí você é convidado a ganhar como se fosse um atalho. Quando você toma essa consciência, você sublima a consciência. E ali você ocupa um lugar que precisa. Então, o jogador, ele sai de lá com um mapeamento do próximo passo para atingir a fase na vida. A constelação, a pessoa entende a postura diante daí dos ancestrais, de uma dor. Ela envolve mais a consciência arcaica, que é o clã. O Mahalila, ele é mais pontual ali. Sensacional. Eu tô ficando hipnotizada. Sensacional. Sensacional, sensacional. Comer, rezar e amar, lembrei. E você, Má, você passou por uma mudança, porque você era advogada. Como é que foi essa mudança? Você jogou na o sua Mahalila? Mahalila, Mahamaya. Mahamaya é grande ilusão. Mahalila é grande brincadeira, como se aqui fosse uma grande ilusão também. Não, eu acho que assim, Fer, mudança eu já vou até colocar no meu sobrenome já, porque parece que a vida fala assim, vai ter uma mudança, chama Maíra. Também mais de 15 países no currículo ali, não é? Má mudanças. Nossa, mudanças. várias mudanças. Eu me formei no direito, atuei por 6 anos ali no direito, mas hoje, no lugar que eu tô na minha vida, eu entendo que a gente é muito mais leal do que livre, até mesmo nas escolhas das nossas profissões e tudo mais. Então eu fiz direito,
Mas sabe, eu fiz direito sempre sentindo que não vibrava o coração. Algo faltava. Eu era grata à profissão, era uma boa advogada, assim, mas não faltava ali, né? E eu sempre tive um sonho, que aos 11 anos de idade, meu pai me deu um livro, que é o Diário de um Mago, do Paulo Coelho, que falava do caminho de Santiago. E eu, aos 11 anos, li aquele livro, pirei. Eu não queria saber de escola, de namoradinho, de faculdade. Quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescer, eu queria ser mochileira, peregrina do Caminho de Santiago. E aí eu comprei aquela ideia pra mim e fiquei, né? Aí quando eu tiver 18 anos, eu vou ser maior e eu vou fazer o caminho. Não tinha dinheiro, eu era estagiária na época. E aí foi indo, e o direito foi pra mim sempre um trampolim para eu conseguir o financeiro para realizar esse sonho. Sim, um meio pro fim. Um meio pro fim. Então, isso eu falo para as pessoas, que às vezes você tá num lugar que você não gosta, mas você sabe onde você quer chegar. Você fala, acorda todo dia com essa motivação, porque isso vai te ajudar a chegar lá. E não reclamando, tipo, ai, que saco, eu tô trabalhando, não queria estar aqui e tal. Então, isso me ajudou. E aí, aos 30 anos, 28, eu decidi fechar o meu escritório, já tinha uma carteira de cliente firmada, uma vida boa, carro, apartamento. Eu falei, não, a hora é agora. Ou eu pego e dou uma guinada na vida, ou eu vou ficar nisso aqui para sempre. E aí eu falei, não, vou dar essa guinada. E aí eu vendi tudo que eu tinha e fui me organizando. Só que a vida trouxe a cereja do bolo, né? Porque quando eu decidi para mim que não, eu vou vender o carro, passar minha carteira de clientes, vou me estruturar, né, para fazer essa viagem, eu conheci o que hoje é o meu marido, o amor da minha vida. Não estava nos planos, nem um pouco. Eu estava totalmente fechada para me relacionar, tinha saído já de um relacionamento de 5 anos, de bastante dor, e então, sabe assim, quando você fecha, fala, não quero. Não quero. Conheci ele de pijama no Jardim Botânico, num piquenique que uma amiga fez e me convidou. Por que de pijama, gente? Porque eu não queria ir. A senhorinha que habita em mim, é difícil tirar ela de casa. Tá, eu vou, mas eu vou de pijama também, né? Não, fui arrastada pela minha prima. Maíra, você combinou, é sua cara não ir. Você vai agora. Encontrou o amor da vida lá. Encontrei. Porque ele tava já há 7, não me lembro agora bem quantos anos morando fora, e ele estava voltando para o Brasil para estudar um tipo de alimentação específica, que ele é chefe, e eu estava indo, então estava um vindo, outro indo. Tudo vai dar errado. Tudo para dar errado. E aí eu falei, não, aí aquela postura da decisão do adulto, né? Eu falei, não, isso é um sonho meu. Se eu não for, eu vou me trair aqui para ficar com essa relação. E essa relação vai desandar depois. Então, eu vou manter. E se for para ser, vai ser. E foi. Ele me encontrou lá na Itália depois. Mas você fez o caminho? Fez. Fiz o caminho, tá aqui. Ah, É o seu objeto? É. Vamos ver, gente já. Então, do céu. Sabe dela. por quê? Sabe por quê? Antes de você mostrar, segura. Segura. Eu tenho uma amiga que ela é, inclusive, amiga de Paulo Coelho. Né, que ela, se contando aí, eu lembrei muito da Aline. Aline, um beijo pra você. E ela tem uma história muito parecida. E parece que, não sei o que acontece. A minha pergunta é o que acontece com esse mago que tem esse poder de transformar vidas, transformar histórias. Porque ela também ela tá nesse momento de impulsionar pra poder fazer o caminho de Santiago. Já tem data pra ela fazer. Ai, que tudo. Vai mesmo. Bom caminho. É esse mago interno que desperta na gente, né? Toda pessoa que a gente gosta ou tem como referência desperta na gente aquilo que a gente precisa. Então, ali eu tava querendo dar uma transformada na minha vida, porque a advocacia, apesar de me nutrir de várias formas, não fazia o meu coração vibrar. E aí é você ser fiel a você. O quanto que eu sou fiel a mim agora. E a vida, gente, ela é isso aqui. Um sopro. Ela é instante, ela é frágil. Então,
Agora, eu quero fazer isso. E coisas pequenas que eu gosto de trazer. Às vezes você quer só fazer uma mudança de casa, mudar o cabelo, faça, se experimenta daquele jeito, né? E o mago, ele traz a transformação. Então, a transformação preenche o nosso espírito, porque traz o espírito da aventura junto, que é brincar com a vida. Esse é o Dharma da vida, a alegria. Que lindo, não é lindo? Sensacional, É lindo. Vamos ver esse objeto? A gente não tá aqui para viver uma vida mais ou menos, né? Então, esse aqui eu trouxe porque eu tenho como um diploma de vida. Foi quando eu me graduei para a vida, assim, que é o... Quando você termina o caminho... Que sensacional. É. E eu fiz o caminho francês, eu não sei como que eu Tem a câmera. mostro aqui. Isso, só quer- mostrar ali, ó. Só vou tirar uma foto Quer e mostrar mandar aqui pra... pra você, Fer? Ficar mais Não, ela tá perto. mostrando, tá na dela. Ela tá, isso, tá é mostrando, né, verdade. Lu? Pegou, Lu. Certinho. Então, esse aqui, pra mim, é o meu diploma de... Tá, Maíra, agora a vida é com você. Tava cheia de dor de pai, cheia de dor de mãe, não tinha a mínima ideia do que era constelação, não tinha a mínima ideia o que fazer da minha vida. Todo mundo falando que eu tava sendo louca de deixar o direito e não sei o quê. E eu falei, mas eu não vou passar em branco, né? Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. E eu me preparei, claro, porque eu falo sempre muito isso. Para todo mundo que quer transitar de uma coisa ou outra, não é ligar o louco, gente. Não liga o louco. É pai, né, masculino, pé no chão, e feminino, flexibilidade, a mãe ali, o nosso pai e mãe interno, né? E aí eu me preparei, fiz vários caminhos aqui em São Paulo também, para quem quer fazer, tem o Caminho do Sol, tem o Caminho da Luz em outro estado. Então eu virei a louca dos caminhos. Era advogada durante a semana, enfiava a mochila e ia. E fui sozinha, sem falar nada de inglês, não me entendendo mais, porque perguntavam às vezes na ficha, profissão. O que eu ia colocar? Não era mais advogada. O que eu preencho nesse espaço de profissão? Mochileira. Mochileira, muitas vezes preenchi isso. Esse foi a virada de chave na sua vida. Essa foi a virada de chave na minha vida. E olha como Uma é das. interessante, Uma das. você trouxe desde o começo da conversa como é importante a gente olhar para o nosso passado e isso vai levando para o restante da vida. Então, um pouco do objeto que ela trouxe é um certificado do caminho de Santiago. E o caminho, ele também é uma travessia, né? É passar de um lugar para o outro. E eu queria que você faça um pouquinho o que é esse retiro, né? Esse momento que você propõe para as pessoas e como você pode ajudar através disso. Da travessia? Isso. Gratidão por poder compartilhar aqui. A travessia, ela foi um processo, né? Primeiro em mim e na minha parceira, que eu faço com a Karina, que a gente vivenciou muito isso dentro da gente. Então, é como se agora a gente sentisse essa força de um lugar bem profundo, para conduzir as pessoas à coragem, à confiança, porque a vida é travessia a todo tempo, a vida é movimento. Então, a todo tempo a gente está atravessando em escolhas, em tudo que a gente precisa fazer. Quando a gente entende aquilo que é próprio nosso, consegue dialogar com os nossos eus internos, a gente consegue usar isso ao nosso favor. Então, a travessia, ela surgiu da minha última grande travessia, que foi essa minha ida para Londres, que foi outra virada de chave, né? E eu cheguei lá e eu falei assim, nossa, eu não conheço ninguém em Londres agora, né? Apesar de já ter morado ali antes. Sou consteladora, não vou voltar para fazer café, ou que foi a minha primeira experiência, porque lá eu não sabia o que eu queria, agora eu sei. E eu preciso ser conhecida aqui. E aí eu comecei a atravessar de novo essa ponte de ser conhecida, de me lançar de novo para a vida. E nesse processo eu conheci a Karina. E aí ela é super espiritualizada, né? Coaching, professora de yoga. Vamos fazer esse trabalho aqui com mulheres, porque a demanda lá era muito grande também, né? Acho que isso é em todo lugar do mundo.
E a roda do sentir começou a tomar uma proporção muito grande, que eram encontros que a gente fazia, onde a gente trazia um tema, primeiro entendendo o que é ser mulher, que muita gente acha que ser mulher é ser guerreira, ou tomar decisão, usar uma roupa assim, uma coisa... Não tem nada a ver com isso, pra mim, né? Pra mim, ser mulher, e isso vale para os homens, porque tem o feminino dentro dos homens também, é você saber mergulhar no teu universo do sentir sem medo. Porque a mulher é o universo do sentir. E às vezes ela tá lá morrendo e ela não sabe nem identificar o que ela tá sentindo. E a roda do sentir era esse flow, esse papo que vinha e dali surgia uma constelação, dali surgia um movimento de corpo. E as pessoas, a gente via que entrava de um jeito, fazia uma travessia ali com as ferramentas, a proposta, e saía de outro jeito. E a gente resolveu trazer para o Brasil, daí então em imersão, que vai acontecer 2, 3 e 4 de dezembro, em Águas de São Pedro, num ashram, aonde é para adultecer. Então, o chamado que a gente está emanando é um chamado para quem quer mesmo trazer essa travessia de um lugar leve, com brincadeira, porque meu espírito e da Cá também é assim, então a gente vai ancorar isso lá. E vai ter constelação, cerimônia do cacau, para quem se sentir aberto. Nossa, vai ter tanta coisa. Quem quiser participar, como faz? Quem quiser participar... Só cara, hein, Fê? Pois é, Fê. O que é a cerimônia do cacau? Cerimônia do cacau. E ela mesmo teve que ela falou cerimônia do cacau, mas quem quiser participar. Eu já fiquei curioso. Fiquei curioso! Exatamente. Então, quem quiser inscrever, pode entrar lá no meu Instagram, tem um link de contato e ali já vai direto para a inscrição. Qual é o seu Instagram? @marra.maia_. Tá aqui na descrição, tanto do vídeo quanto da nossa página lá do Insta. Perfeito. E cerimônia do cacau, o cacau ela é uma medicina ancestral, né? Que a gente hoje vê Todd e Nescau, né? Mas não, o cacau, ela era uma medicina consagrada pelos maias, o cacau puro, o cacau orgânico, aquele cacau bem puro mesmo. E ela tem o teobroma. O teobroma que tem dentro da substância do cacau ajuda a gente a liberar mais esses hormônios, essas questões dentro de nós que traz acesso para esse sentir, de uma reação química mesmo com o corpo. Então é como se você liberasse hormônios da felicidade, deixasse o seu sangue circular mais, você se colocasse mais em presença. Ela não é alucinógena, não é nada disso. Ela é um veículo que te dá ali feito e com também pimenta, com tudo aquilo que vai te ajudar a aquecer, porque nós somos corpo, né? E às vezes a gente quer sublimar uma emoção e a gente esquece que a gente tem um corpo. E o corpo também precisa da medicina dele, do alimento dele e de um veículo terapêutico para ele também. Então... o cacau, entre tantas outras coisas, tem isso também. Que Gente, sensacional! Maravilhoso. Muito bom. Gostaram, queridos? Achei Gente, demais. eu confesso... Eu tenho medo dos meus nós. Mas não é uma tenha. coisa que, assim... eu sigo o Marcelo Steinberg, não sei se você conhece. Ele fala muito... Ele é professor de cabala. E ele fala que a gente tem que cair pra dentro. Cai pra dentro! Dói. Tem que Todo buscar, processo tem que de buscar a Nossa Senhora autoconhecimento... desatadora dos nós. Nossa. Todo processo de autoconhecimento dói, né, Mar? Mas vale a pena no final. Dói, gente. O amor existe porque é o oposto da dor. Não tem como a gente uma sair linha dessa. paralela. O que faz a gente... Tem como sair da dor? Não tem, primeira coisa. Qual que é a diferença? Ir para o sofrimento. O que leva a gente para o sofrimento? Quando a gente resiste à dor. Dá medo, mas a recompensa Vai de com medo conhecer... mesmo, vai com medo mesmo. Assim, se tornar senhora do teu destino, senhor do teu destino e ter tua vida.
Sensacional. Maravilhoso. Ô, Mar, a gente já vai agradecer nossos patrocinadores de novo. E vou também falar pro pessoal que quiser patrocinar a gente, vou dar uns recadinhos. E eu vou pedir pra você depois fazer a mensagem de encerramento do nosso episódio de hoje, então, pra aquela câmera. Então, enquanto você pensa, vamos novamente falar dos nossos patrocinadores, né? Deixa eu agradecer, então, quem tá com a gente nessa. Anderson Velasco, corretor de imóveis, Multiovos, Chopp Brahma em casa. A Ráfia tá com a gente também e a Anthony's Pizza. E você que quiser participar do Estação 3, na próxima temporada, inclusive, a gente vem com Manda novidades. mensagem. Manda uma mensagem pra gente, entre em contato. Desde já, a gente agradece a sua consideração, essa parceria, que é sucesso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada, Paulinho. Valeu, Fer, muito obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Joe, valeu, grande abraço. Valeu, Paulo, Mais um. Fer. Que E muito delícia, obrigada, Mar. Mar. Que delícia, que delícia. Valeu, Mar. Gratidão. Tô muito feliz. Que lindo, foi lindo. Um Sensacional. beijo pra você que acompanhou a gente. Peço pra você também deixar o seu like, que é muito importante pra gente. Se você não tá seguindo a nossa Fortalece página, é aí só você o clicar movimento. aqui do lado e começar a seguir. Estação 3 Oficial. Vamos que Sua vamos. mensagem, Mar. Manda ver. Ai, gratidão, gente, por tudo. E se eu posso deixar uma sementinha aqui no coração de cada um, é que a vida é um show esperando a gente para ser protagonista. Então vamos levantar e fazer o show da nossa vida. Pelo preço que é e como é. Começa com o que tem. 1, 2, 3 e vai. Partiu! Beijo! Um beijo pra você e até a Tchau, próxima. tchau. Tchau. Até mais.